Leitura de Nissan Alita, o magnetismo nas relações sociais. Capítulo 2. As cadeias magnéticas. Cheque o link para a primeira parte no card acima. Quando vontades se unem, formam cadeias magnéticas, egrégoras. Por afinidade simpática, formam-se e propagam-se socialmente espontâneas cadeias de sentimentos comandadas desde o centro por indivíduos manipuladores. As cadeias podem ser de teor político, comercial, artístico, religioso, etc. A abrangência temporal e espacial que possuem é variável. No atual mundo globalizado, formam-se cadeias simpáticas de abrangência geográfica internacional que podem ter como núcleo uma empresa, um governo, uma notícia, uma grande produção do cinema ou da arte. Quanto mais extrema for uma cadeia simpática, maior será a sua força. A força simpática se propaga pela comunicação entusiasmada contínua e se desencadeia por práticas sólidas. Os seres humanos comuns necessitam de liderança. Um homem de gênio forma sua própria cadeia para atingir seus objetivos. Adquire um ponto de fixidez, a imobilidade psíquica, e desencadeia em seguida uma ação circular perseverante de iniciativas. Possui grande força de ação e direção. Se for um gênio do bem, utilizará sua força para ajudar seus semelhantes. Se for um gênio do mal, os levará à desgraça e terá que responder por isso. Hoje há muitos gênios do mal ativos. O movimento do agente magnético é duplo e se multiplica em sentido contrário, pois a cada ação corresponde uma reação equivalente. Por exemplo, o privilégio concedido a alguém desencadeará a simpatia do beneficiado por quem o concedeu, mas ao mesmo tempo provocará a antipatia dos inimigos beneficiados ao benfeitor. O segredo consiste em calcular as reações antecipadamente e evitar agir por impulso. Aquele que não se isola das correntes magnéticas é fulminado por não resistir à tentação de satisfazer seu desejo a despeito das reações contrárias e perigosas que sua satisfação possa desencadear. Cada ato cria uma sequência encadeada de efeitos em rede. As opiniões circulantes influenciam diretamente a força do agente magnético, formador da cadeia, motivo pelo qual é preciso avaliar cuidadosamente a abrangência e a profundidade das predisposições existentes, sob o risco de se desencadear uma catástrofe contra nós mesmos ou contra o mundo. O amor é superior ao ódio por ser intrinsecamente simpático. Cristo foi crucificado por estar influenciando a multidão progressivamente em um sentido contrário aos interesses dos centros das cadeias mais fortes de sua época. As cadeias são submetidas a um movimento pendular, evoluem e involuem. Uma cadeia finalizante é sucedida por uma cadeia oposta. Atualmente, ano 2003, a cadeia simpática mundial que tem o Zéu como centro entrou em lento movimento regressivo. Os democratas retardam este processo histórico através de sua maleabilidade e os republicanos, seus antagonistas, se apresentam de atitudes unilaterais. George Bush acelera a difusão do anti-americanismo no mundo sem o querer e apressa, portanto, a derrocada do império dentro da escala temporal das idades das nações. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. A resistência e a manipulação das correntes. Uma chave utilizada pelos manipuladores para o encantamento e o enfeitiçamento é a capacidade de esperar os resultados de antemão e acompanhá-los lentamente, com paciência e sem ansiedade, por atingir a meta. O pretenso encantador que esteja tomado de paixão fracassará por não suportar a espera. O mesmo necessita ir contra si mesmo, conter-se, para acompanhar a evolução do processo. É impossível que alguém seja escravo e senhor ao mesmo tempo, com relação a um mesmo fluxo magnético. Se uma pessoa estiver imune à atração, será senhor do objeto. Se for vitimada pela paixão, será escrava. É por isso que aqueles que tentam manipular as forças magnéticas para fins pessoais são fulminados mais cedo ou mais tarde. Resistir às atrações e repulsões é resistir às tentações. Os agregados psíquicos são fatores de debilidade. Quando mortos, estamos imunes à manipulação, pois as fraquezas estarão eliminadas. Aqueles que não suportam as tentações colocam a satisfação dos desejos à frente dos efeitos colaterais das ações e se queimam ao tentar criar cadeias simpáticas que atendam aos seus desejos e concupiscências, por não possuem presciência das reações sociais que serão liberadas. A pessoa tomada por um desejo está louca, sendo incapaz de julgar e discernir. Quanto mais débil,
propensa à histeria, nervosa, impressionável, fascinável e menos resistente psiquicamente aos acontecimentos for uma pessoa, maior será seu poder inconsciente de concentração e propagação da força magnética e sua atuação como elemento propulsor da cadeia. O entusiasmo é altamente contagioso. Através de atitudes, o charlatão exalta a paixão alheia. Entretanto, a paixão concentrada é altamente contagiosa e pode fulminar o pretenso manipulador em um momento retrógrado, caso esteja tomado por desejo passional e não se isole da corrente magnética que concentrou e começou a movimentar. O isolamento se consegue pela recordação de si e pela morte dos egos. Quanto mais mortos estivermos psiquicamente, tanto menos condicionados estaremos e tanto maior será a nossa capacidade de nos comportarmos de maneira a simpatizar ou antipatizar com o outro. A dissolução dos egos erradica os condicionamentos comportamentais, nos proporcionando liberdade interna para agirmos tanto de uma maneira como de maneira oposta, de acordo com as necessidades circunstanciais. Ao invés de vítimas, nos convertemos em senhores das circunstâncias. Para dominar o fluxo dos acontecimentos é necessário, antes de tudo, não possuirmos condicionamentos comportamentais. Os condicionamentos comportamentais são fraquezas onde somos manipulados pelas circunstâncias. Aquele que se entrega a uma paixão não pode dominá-la, pois está dominado. O simples aparecimento de um velhaco que o tome através desta paixão o converterá em escravo. Aquele que estiver imune ao magnetismo, ou seja, à fascinação, e consequentemente sem o condicionamento comportamental correspondente, pode influenciar algumas paixões do próximo por meio de outras paixões que o mesmo possua, pois os fluxos libidinais de cada pessoa são múltiplos e conflitantes. Deste modo, podemos fazer com que uma pessoa que nos odeia passe a nos amar ou decepcionar alguém que nos admira. Toda ação, atitude ou comportamento exerce, em efeito, sobre os sentimentos de quem a sofre ou presencia. Enquanto tenhamos os egos vivos, seremos manipuláveis. Se, em um dado instante, alguém for incapaz de nos manipular, isto se deverá unicamente ao fato de não estar emitindo os comandos corretos. Somos robôs viventes, de carne e osso, autômatos que atuam mecanicamente de acordo com as circunstâncias. Basta que sejam apertados alguns botões para que tenhamos certos sentimentos, determinados pensamentos, e executemos automaticamente as ações correspondentes. O que impede nossa total manipulação é unicamente o desconhecimento dos corretos comandos por parte do manipulador e não nossa resistência ao fatal poder do magnetismo universal. Este é o ponto central a ser compreendido. O desconhecimento é a causa das tentativas de enfeitiçamento e encantamento que surtem efeitos contrários dos almejados. Explica, por exemplo, por que um homem que entrega flores de joelhos a uma mulher não conquista seu coração ao passo que outro que a ignora ou rejeita por considerá-la feia torna-se objeto de sua obsessão. O que ocorre aqui é um desconhecimento da mecânica do magnetismo. Aquele que entrega flores não compreende que seu ato surte um efeito oposto ao esperado. São fatos interessantes de se observar as provocações irritantes que visam enfurecer ou as agressões que visam ferir o próximo. O agressor provocador necessita do sofrimento de sua vítima e atua de modo a alcançar essa meta, tendo por motivação a crença de que seu ato surtirá o efeito imaginado. Quando o efeito obtido com tais atitudes hostis é oposto ao esperado pelo manipulador, este sofre as consequências do processo que criou. Isto se chama efeito especular do feitiço. O velhaco, ao tentar ferir, está movido pelo desejo de causar sofrimento e, portanto, submetido a uma paixão. Se o psiquismo da vítima, por sua peculiaridade natural ou treinamento espiritual, repele a força magnética, isto é, não aceita a influência, a paixão do agente não é satisfeita e, o mesmo, sofrerá na proporção dos seus desejos de causar o mal, os quais se converterão em verdadeiros parasitas interiores que o tragarão vivo. Por isso, se diz que o feitiço repelido retorna àquele que o lançou. Exemplos. Se um homem tenta me ridicularizar ou irritar, e descobre que seu ato provocador me fez bem ao invés de mal, por eu considerar sua atitude ridiculamente engraçada ou agradável, sentirá em si mesmo os estados emocionais negativos que havia destinado a mim. Então se enfurecerá com a intenção de me amedrontar, para que eu sofra com o medo, mas, se descobrir que considero suas ameaças vãs por serem visivelmente inofensivas, sofrerá mais ainda. Seu sofrimento será diretamente proporcional à sua importância em me fazer mal. Seu sofrimento somente irá abandoná-lo quando conseguir me causar algum dano. O fracassado manipulador insistirá dia e noite na tentativa de transferir sua dor para mim. Sua situação ainda será pior se eu não lhe houver dado nenhum motivo para me odiar. Então, neste caso, eu terei repelido todos os seus fluxos magnéticos, todos os seus feitiços e tentativas de hipnotização. Apesar de eu estar
aparentemente passivo, minha ausência de reação e meu silêncio serão sentidos como atos provocadores de múltiplos sentimentos e pensamentos resultantes do trabalho involuntário da mente do inimigo, a qual, então, irá corroê-lo. A morte do ego nos transforma em um espelho que retrata os feitiços. Exemplo: um vendedor que fracassa em encantar o cliente, um sedutor que se apaixona miseravelmente por uma mulher que tentou encantar, etc. É importante emanciparmos a vontade, torná-la livre das influências das circunstâncias, o que se consegue por meio da morte dos egos.